Bom dia a todos, auditório, senhores vereadores. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o movimento escoteiro no município, mas mais do que isso, eu vou falar sobre a juventude desse município. Tá? Inicialmente, o movimento escoteiro, o maior movimento educacional para jovens do planeta, presente em 196 países. Em Valparaíso de Goiás, faz parte da história da cidade. O movimento escoteiro, inicialmente, através do Grupo Escoteiro Luz de Trabalho, atualmente localizado no Valparaíso 1, em seus 36 anos de existência, já atendeu mais de 3 mil jovens. Inclusive, um deles já participou dessa casa por 2 mandatos, o senhor Emanuel Aires. Ainda temos um grupo, hoje em Valparaíso 2, e temos um grupo na cidade de Jardins. Esse último, o Grupo Escoteiro Canaã, do qual eu faço parte, e nós atuamos há 4 anos no bairro, trabalhando com 47 jovens. Mas para que serve o escotismo? O escotismo serve para formar cidadãos melhores, líderes em suas comunidades, pessoas com respeito ao meio ambiente e ao próximo. Talvez a divulgação não seja perfeita, talvez o uniforme não seja interessante, mas os valores transmitidos são para a vida inteira. Um escoteiro promete, pela sua honra, fazer o melhor possível, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Lei esta que eu gostaria de compartilhar apenas o primeiro artigo. O escoteiro é honrado e digno de confiança. Quando prometemos, o escoteiro assinala a frase, palavra de escoteiro. Não tem alguém que ponha um lenço no pescoço e diga a palavra de escoteiro que não honre com a sua palavra ou seu compromisso firmado. Podem cobrar. Nosso trabalho voluntário é de formiguinha. As chuvas causadas em nosso município poderiam ter sido pior se não fossem os escoteiros, ao longo desses 36 anos, evitando jogar lixo na rua. Parte do exercício de plantar mudas gera sombra nessa cidade. E se a sociedade valparaísense tem alguns minutos de paz, agradeçam ao movimento escoteiro. Somos nós que tiramos jovens das ruas no sábado à tarde. São poucos, porque o nosso trabalho é voluntário, gratuito, mas a gente faz alguma coisa. Gostaria de pedir aos nobres vereadores que nos ajudem a construir o futuro da cidade pensando nessa juventude. Não vai se fazer futuro se não fizer nada pelos jovens desse município. Não só os escoteiros, claro, os jovens que frequentam igrejas e, principalmente, os que estão sem uma orientação na vida. Quando eu digo isso, eu gostaria de sugerir algumas pautas legislativas para esta casa. A primeira delas é que as escolas municipais possam acolher grupos voltados aos jovens, em horário que não atrapalhe a disciplina escolar. O passe livre para que os jovens possam usar o transporte público municipal para frequentar as reuniões. Que o serviço voluntário dessa cidade isente os inscritos nos concursos dessa casa e no município. E que serviço voluntário seja critério de desempate. Buscar uma linha de crédito para estimular o empreendedorismo. O jovem de hoje, ele não quer só jogar bola e ganhar bolo e refrigerante. Ele quer emprego, ele quer sonhar com o futuro dele. Parte da obrigação do movimento escoteiro é semear autonomia. Parte dessa casa é promover meios para que isso aconteça. Por último, uma legislação que exige a contratação de jovens adolescentes do município nas empresas locais. É com o emprego que a gente vai gerar futuro e expectativa de vida para essa criançada. Nós, do Grupo Escoteiro Canaã, esperamos que essa casa assine o nosso reconhecimento de utilidade pública, que já se encontra em tramitação. Ser escoteiro não é uma tarefa fácil. Exige responsabilidade, exige moralidade. Um escoteiro não é um ficha suja. Ele é uma pessoa comprometida com a sua sociedade local. Não adianta pensar na paz mundial se eu não faço paz local. É difícil, custa meu tempo voluntário. Tá? E hoje, qualquer adulto que trabalhe voluntariamente nesse município, infelizmente, não tem um reconhecimento adequado.
é quase que um trabalho invisível, mas tenho certeza que se a sociedade de Valparaíso é um pouco melhor, é parte do serviço voluntário desse município. Não só do Grupo Escoteiro, as igrejas também fazem isso, mas a gente merece uma atenção melhor. E eu acho que essa casa pode fazer isso. Muitos de vocês aqui frequentam grupos religiosos, inclusive são oriundos de igrejas. Façam o papel de casa, devolvam alguma coisa para os voluntários desses lugares. Dê a isenção num concurso dessa casa, num concurso do município, dê critério de desempate, ou até para nomeação aqui nessa casa ou na própria prefeitura, que seja voluntário, seja um critério de desempate, que seja uma forma de escolher alguém que possa ser remunerado por esta casa ou pela prefeitura, fazendo um trabalho voluntário, nada mais justo. Alguém que trabalha gratuitamente pelo município, ser remunerado de alguma forma, ser reconhecido. É muito bom receber uma moção de aplauso aqui. Reconhece, massageia o ego dos adultos. Mas a gente precisa que o jovem entenda que ele também está fazendo alguma coisa pela cidade. Quando ele não joga o lixo na rua, quando ele planta uma muda na porta da casa dele, quando ele conscientiza o vizinho, de repente, como o vereador falou aqui, a não jogar a água da máquina na via pública, ou jogar o seu entulho no quintal do vizinho, se não tiver adequadamente protegido. Infelizmente, a gente não vai salvar o planeta, mas a gente vai deixar ele um pouco melhor. Faz parte do movimento escoteiro. Eu queria encerrar aqui com uma frase que me motiva a continuar no movimento escoteiro até hoje. Eu estou desde 1998. São 22 anos ininterruptos. Eu tinha mais cabelo quando eu comecei, é fato. Mas ainda pretendo ficar sem eles quando eu encerrar a minha partida. O nosso fundador, que percebe que existe uma necessidade de cuidar dos jovens, isso surge lá em 1908, com a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Um monte de jovem órfão, devido à Primeira Guerra. E o que ele pensa? Qual vai ser o futuro da Inglaterra? Hoje, talvez a gente não tenha jovens tão órfãos do que há 100 anos atrás, mas nós temos jovens delinquentes, nós temos jovens sem família, nós temos jovens que a escola não está conseguindo colocar no eixo certo, infelizmente. A professora está aqui, não vai me deixar mentir. Então, a gente tem que pensar no futuro dessa cidade. Se a gente quer um futuro, se a gente quer uma cidade melhor, é a juventude que vai estar aqui. Os senhores daqui a 20 anos serão substituídos pelos jovens que estão aqui. Como essa casa funcionará? Qual o legado a gente está deixando para eles? O escotismo está fazendo a sua parte, senhores. É pequeno, mas está fazendo. Eu gostaria de encerrar a minha frase, deixar até um tempo livre aqui. Não tenho muitas palavras aqui, preparei esse texto. Eu gostaria de encerrar com a frase do nosso fundador, o Lord Baden-Powell. Essa frase motiva todos os voluntários a continuarem no movimento escoteiro. A nossa obrigação é deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Isso é um trabalho árduo, custa tempo, tá? E tempo é, basicamente, a nossa forma de sobreviver e de sustentar nossas famílias. Tá bom? É uma honra, né, participar desse momento, estar aqui, poder falar para vocês, e isso está registrado para que chegue a outras pessoas. Inclusive para os nossos colegas de escotismo, que eles saibam que eles não estão sozinhos onde eles estiverem atuando. Nós estamos hoje, basicamente, em todos os grandes municípios, em todas as capitais e todos os estados, mas os pequenos ainda não. A gente necessita de voluntariado. É difícil, custa tempo e dinheiro. As pessoas, às vezes, não têm capacidade de auxiliar a juventude do seu município. Então, eu peço muito a essa casa, vou fazer questão de deixar esse texto que eu fiz para os gabinetes, caso os voluntários, os nobres vereadores queiram, para repensar essa política. Se a gente tiver pelo menos o passe livre, num dia de reunião, não só do grupo escoteiro, mas dos grupos de jovens das igrejas, quantos jovens a gente vai evitar a droga naquele dia? Não tem nenhum pai aqui que nunca se preocupou com droga, com bebida e com criminalidade? O escotismo faz isso, mas faz muito pouco, porque não dá conta. Com a ajuda de vocês, a gente conseguiria alcançar mais pessoas. Tá? Muito obrigado, bom dia, que Deus abençoe essa casa e que Deus proporcione uma vida longa ao escotismo no município.